Paz, Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos entrando a mais uma live abençoada com o tema Por que devo congregar? Né? Muito o que está acontecendo nos últimos dias, muitas pessoas, muitas das vezes não vê, né? Muitas pessoas, muitas das vezes não vê o interesse de se participar, né, de se estar congregando. Então, vamos lá. Vamos ver se o irmão Júlio está adicionando o irmão Júlio aqui. Aí, glória a Deus. Louvado seja Deus. Rapaz, Glória a Deus. Que dificuldade para a gente fazer essa live, hein? Isso. É porque o negócio vai ser bom, rapaz. Amém. Vai ser mesmo, viu? Vai ser Deus bênção. abençoe. Tudo certo por aí? Tudo certo, graças a Deus. Quanto tempo, né? Faz tempo que a gente fez essa live. Olha lá, irmão Caio Júnior, que Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Obrigado por sua paciência. Estamos aqui em casa, aqui acompanhando. Obrigado. E a última vez que a gente fez uma live, acho que eu estava no estado do Paraná, já tem um ano, hein? Já tem bem um ano. Rapaz do céu. Mas glória a Deus, ainda bem que deu certo. E agora a gente vai falar um pouco. O meu som tá chegando bem? Tá conseguindo ouvir direitinho? Isso, perfeito. Então, em gratidão a Deus, vamos fazer uma oração, né? Agradecendo a Deus por essa conquista, né? E é verdade. Eu vou dar essa honra, que o irmão ore, né? Para Amém. Deus abençoar essa live ao decorrer dela. Amém? Amém. Vamos orar, povo de Deus. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus, agora. Querido Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela nossa saúde, somos gratos ao Senhor pelas bênçãos sem medidas que o Senhor nos proporciona, Pai. Queremos também pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar esse momento aqui, um momento de edificação, um momento qual o Senhor preparou, Pai. Um momento que o Senhor preparou para falar ao coração de cada vida, para dar direção, para instruir também na sua palavra. Pai, que o Senhor abençoe a cada pessoa que está assistindo e ainda vai assistir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de, lembrando a você que está participando, depois que a gente sair dessa live, a gente vai disponibilizar também no canal no YouTube, que às vezes as pessoas que não têm acesso ao Facebook, né, para estar compartilhando. Isso. Pois bem, missionário Júlio, bênção de Deus, é uma honra ter você aqui nessa live abençoada. Maravilha. Demorou conciliar agendas, mas graças a Deus que deu tudo certo. Tudo certo, né? O tema da nossa live é por que devo congregar? Né? A gente havia conversado antes das mensagens, um período aí, uns 15 dias atrás, a gente observa muito, assim, em todo o meio evangélico, não só ministerialmente, mas no modo evangélico. O que está acontecendo? Né? Por que as pessoas, a grande maioria hoje, elas não vê a necessidade de congregar? E aí os fatos vai chamando a atenção. Essa semana na igreja, um obreiro comentou a respeito, né, que antigamente, até na época de Santa Ceia, assim, você nem viajava, se tivesse uma viagem programada, você não viajava sem antes tomar a Santa Ceia. É verdade. A gente vai estar desenvolvendo esse tema, ver o que Deus tem para nos dar, porque a gente está aprendendo também. Mas antes da gente do irmão ler e fazer a leitura base bíblica, eu achei interessante, a gente vai ao longo da nossa conversa, a gente vai ter algumas pesquisas para a gente poder entender. Vamos entender como que surgiu, né, o movimento evangélico, né? Como surgiu. Aqui na pesquisa diz que a corrente religiosa conhecida no Brasil como evangélica deriva de um movimento que começou oficialmente em 1517. Naquele ano, século XVI, um monge católico e teólogo alemão, todos conhecem, que é Martinho Lutero, pregou na porta de uma igreja em Wittenberg, na Alemanha, e ali é onde ele aplicou as suas 95 teses. 95. Né? Então, conhecemos bem as suas 95 teses, e dessas teses existe uma das teses mais importantes, né? Que ele concluiu que geralmente, se eu não me engano, 5 teses que chamam bastante atenção, que a maioria das pessoas usam ela, que é a volta às origens da igreja, da religião, né? Isso o povo perdeu, não tem um temor. A valorização da fé, a valorização da conexão com Deus
e ajuda os pobres, e colocando um fim no chamado comércio de indulgências, né? Ele batia muito de frente, o que fez ele se converter, porque como é que é o Evangelho? O Evangelho a gente já conhece que é simples, puro e verdadeiro, não tem enfeites nenhum, simplesmente você abre a boca, o Espírito Santo vai te orientando e você vai falando. Então não existe meio termo, né? É a palavra que liberta. Então, dados-se esses inícios, eu já quero passar a palavra para o irmão, para estar lendo, né, o texto bíblico e já desenvolver, e ao longo da conversa a gente vai estar debatendo aqui, tá bom? Amém. Glória a Deus, é isso aí. Para mim também é um motivo de grande alegria, viu, pastor? A gente poder estar aqui junto mais uma vez, né? A gente já fez bastante live junto, né? E é bênção demais. E vamos lá, vamos começar então aí com um texto base, né? Um texto bíblico aí para a gente estar desenvolvendo então esse assunto aqui da noite. Eu separei aqui o livro de Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. As pessoas leem o 25, mas elas esquecem também do 24. Não é verdade? O 24, a gente só entende o versículo 24, né? O versículo 25, lendo o versículo 24. E diz assim, ó, vamos lá. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos. Olha só essa palavra, hein? E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Agora vem o 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Então, olha só, né, que bênção, né? A gente lê a palavra assim, é bênção demais. O que a gente vê, né, nesse texto? A gente vê a palavra do Senhor já no 25, deixando claro, né, pastor, a resposta, né, sobre o assunto de hoje. Por que eu devo congregar? Porque a Bíblia está dizendo em Hebreus 10, 25, que não podemos deixar de reunirmos como igreja. Né? Então essa já é a resposta, né? Por que eu devo congregar? Porque a Bíblia diz que nós não podemos falhar, né, nesse ponto, né? Então a Bíblia diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, porque é o costume de alguns, e realmente, né, pastor, já é costume de muita gente, né? Infelizmente, muita gente já tá aí com esse costume, principalmente aquele pessoal chamado desigrejado, né? A gente já vê esse pessoal aí que realmente já adotou esse costume e já não congrega, né? Então, gente, a gente vê aqui, meus irmãos, que a Bíblia está deixando claro, não deixemos de reunirmos como igreja. E o 24, olha só, diz assim, ó, para nos incentivarmos uns aos outros. Olha, a gente precisa um do outro. A gente é irmãos em Cristo. Então a gente precisa um do outro. Para quê? Para incentivar. Ô, meu irmão, você está desanimado hoje? Não, desanima não. Vamos para frente. Vamos para cima. Vamos marchando, né? Isso é incentivar os irmãos. E se não tiver essa reunião dos irmãos, se não tiver esse momento congregacional, onde as pessoas vão à igreja, se não tiver esse momento, como que vai haver incentivo, né? Como que as pessoas vão se sentir incentivadas? Como que eu, né, pastor, vou conseguir incentivar os meus irmãos se eu não vou na igreja? Não tem como. Então, a Bíblia está deixando claro que a gente precisa incentivar as pessoas, principalmente aqueles que estão aí já, né, no caminho da fé. Então nós precisamos incentivar uns aos outros. Não para não, meu irmão. Ah, você se decepcionou com algum irmão, com alguma irmã dentro da igreja? Não, mas não para. Você não pode olhar pela decepção das pessoas, pelos erros das pessoas. Você tem que olhar para Cristo. Jesus é o nosso padrão, né? Jesus é o quê? É o todo perfeito, né? Jesus sim é perfeito, né? Então as pessoas precisam, né, pastor, nesse tempo também olhar para Jesus, porque ele é perfeito, né? Pastor, quer falar um pouquinho? Pode falar, pastor.
Falou aí perfeitamente. Jesus, ele é perfeito. Devemos sim mesmo. Cabe a nós incentivar as pessoas, assim. A Bíblia fala aí, eu me lembrei agora do versículo, que nós devemos suportar a fraqueza dos fracos. Só que quando a gente entende isso, não é a pessoa fraca espiritualmente, que precisa de ajuda, né? E tem pessoas que, até a gente que é acostumado a ir na igreja, se um dia, isso falando da carne, um dia você não vai, e aí, quando chega no próximo dia, você, mas eu não fui semana passada, desanima, porque é uma alimentação. A gente, da mesma forma que a gente alimenta a carne todos os dias, que precisa da proteína, corpo, né? A gente toma água, tem as comidas certas para comer, para poder se manter firme. O nosso lado espiritual, ele precisa também de alimento. Aí, para isso que tem as pessoas, às vezes tem pessoas que não têm a força mesmo, porque o lado espiritual, ele é só por Deus mesmo, só pela graça de Deus que nós vencemos. Mas tem pessoas que não têm força, às vezes está desanimado, e que precisa de um empurrãozinho, da pessoa chegar lá, vamos, né? Vamos hoje. Hoje vai ser uma bênção, Deus tem a resposta. E a maioria das pessoas que muitas das vezes elas não querem ir na igreja, naquele dia que ela vai sem vontade, é o que Deus mais fala com elas, né? É difícil, né? Hoje, pelo que nós notamos, as pessoas elas não estão vendo tanta necessidade de se congregar. Aí entra a parte eu saí da igreja por causa disso, por causa daquilo. E mas aí a gente fica, não, tudo bem, é um fato. Isso que você vai na igreja, às vezes acontece, é o ser humano, é um fato, você não vai virar as costas para algo que aconteceu. Mas até quando isso vai ser uma desculpa para você não ir para a igreja, para você não ir buscar a Deus? Né? Quando que isso vai ser uma desculpa? É fato, o ser humano, quando eu tenho oportunidade de falar, às vezes falo na igreja, às vezes comento no grupo com os irmãos, quando eu tenho oportunidade de falar assim, a igreja é o lugar onde tem mais gente perfeita do mundo, é dentro da igreja. Às vezes a pessoa vai lá para buscar perfeição. Não, onde tem mais gente imperfeita. Ali é onde tem as pessoas que foram resgatadas. Se cada um ali pudesse falar do seu testemunho de vida, muitas das vezes nunca imaginava estar dentro de uma igreja. Jesus Cristo foi lá e resgatou. Mas teve alguém para pregar, teve alguém para incentivar. Né? Às vezes você pega uma pessoa para evangelizar ela e muitas das vezes é assim, o evangelho é pessoa por pessoa, né? Como Jesus fez, começou ali pelo discípulo, depois ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Então o evangelho ele é pessoa por pessoa, então você começa a conversar com uma pessoa ali a respeito do evangelho, né? E às vezes a pessoa está magoada, e eu vou falar para você, é difícil, porque às vezes a pessoa está magoada com muita coisa, porque a igreja ela é um lugar onde você vai encontrar amor. Se ali você não encontrar amor, aonde que você vai encontrar? Então, e é isso que a gente tem que convencer as pessoas. Ela se magoou, é um fato, isso ela não pode virar as costas para isso, porque somos seres humanos, mas devemos olhar para Jesus, né, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que é muito importante, eu sempre falo quando tem oportunidade, quando você quiser congregar numa igreja, procure um lugar onde você se sinta bem. Claro que a placa, ela não vai salvar. A placa não salva ninguém, a religião não salva ninguém, é Jesus. Mas tem que ter um ambiente que você se sinta agradável, que você se sinta acolhido, né? Que as pessoas te abracem, e ali você vai entender e vai ouvir a palavra de Deus. Porque o ser humano, quando ele está magoado, ele se fecha. Então, qualquer palavra, qualquer coisa que venha para que ele possa entender, enquanto ele estiver fechado ali com o seu coração amargurado, ele não vai entender. E aí vem, por que devo congregar? Porque hoje, na tecnologia que tem, você pode assistir o culto na sua casa. Você tem a TV, você liga lá, tem um culto. Você vai no celular, você assiste. Escolhe até o tema das mensagens que você quer. É bom, você está alimentando. Mas não é o quanto você está na igreja. Você está tendo aquela comunhão com os irmãos. Porque, queira ou quer não, existem pessoas que você só vai ver na igreja. Às vezes você não é de frequentar a casa da pessoa. Você frequenta dos mais, geralmente, a maioria das pessoas, você só vai encontrar ela na igreja. E ali, o que eu sempre digo? O templo físico, ele é um lugar onde todos nós nos reunimos para desfrutar das maravilhas do Senhor. Ali, por exemplo, a pessoa está desesperançosa, de repente uma pessoa vai lá, tem uma oportunidade, vai e conta um testemunho, e aquele testemunho reforça a fé dela. E quer queira ou quer não, a maioria das pessoas sempre pensa que o problema dela é maior que o dos outros. E quando você vê uma pessoa falando do problema, você entende, puxa vida, essa pessoa, o problema dela é pior que o meu, e mesmo assim ela está feliz. Então não há motivo da gente trancar o nosso coração,
de não deixar de congregar, porque é importante. Porque um soldado ele tem que estar no campo, treinando para poder ir para a guerra. Você só aprende a ler, a escrever se estiver na escola. Então, precisa das pessoas. As pessoas foram feitas para se relacionar umas com as outras. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo fala, se possível, ele fala assim, se possível tenha paz uns com os outros. Porque, às vezes, é difícil, mas não é impossível ter paz. Às vezes é difícil, mas se possível a gente tem que ter paz. A gente tem que ser aquele canal de Deus, você tem que ser aquela pessoa que chega e brilha. Eu sempre falo, irmão, qualquer lugar que você estiver, na escola, no seu trabalho, na sua rua, com a sua vizinhança, você tem que ser uma pessoa que brilhe, que chegue já chega fazendo a diferença, que a pessoa olha para você e vê que você tem um brilho diferente. Então, devemos sim congregar. Eu já passo a palavra agora para o missionário. Amém. Eu queria comentar um pouquinho mais sobre esse assunto que você iniciou, sobre a igreja, né? Ela ser imperfeita, né? E realmente, né, eu acredito que o que tem feito com que muita pessoa não vá mais à igreja é porque ela acredita que a igreja é um lugar onde, né, um lugar totalmente de pessoas santas, perfeitas, e não é, né? Às vezes ela não vai porque está faltando esse conhecimento. Ela precisa aprender que, né, que é um local de pessoas imperfeitas que estão sendo aperfeiçoadas. Então, a gente entende o quê? Que são pessoas imperfeitas que estão sendo aperfeiçoadas pelo perfeito chamado Jesus. Tanto é tão verdade, né, que a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, né, a boa obra em nossa vida, a aperfeiçoará até a vinda de Jesus, né? Então, olha só, né, a gente está numa construção, né? A gente está sendo moldado, né? Lapidado, somos vaso, né? Nas mãos do oleiro. Então as pessoas precisam entender, né? Ter esse entendimento também, né? Que a igreja é um local imperfeito, né? De pessoas imperfeitas que estão sendo aperfeiçoadas por Jesus até a vinda dele. E é tão verdade que se a gente aprofundar mais nessa questão, a gente vai ver o quê? Que o apóstolo Paulo, ele tirou ali um capítulo inteiro para falar sobre a gente ter na volta de Jesus um corpo incorruptível. Olha só, então a gente só vai chegar à perfeição completa após esse momento, quando a gente receber um corpo incorruptível, ou seja, o que é isso? Um corpo sem pecado, né? Então, é legal a gente realmente destacar isso, porque tem muita gente que às vezes, né, ela tem uma visão distorcida, né, a respeito disso. Então, as pessoas, elas têm perdido a alegria de congregar, né, por conta de achar que lá é um local perfeito, por conta dos escândalos, das contendas, pecados, e também tem muita gente que deixa de congregar por causa do quê? Por causa da preguiça também, né? Querendo ou não, ali tem muita gente que às vezes não vai por conta da preguiça. Mas a gente tem aprendido, né, hoje aí já, que por que eu devo congregar? Porque a igreja é o corpo de Jesus, né? E outra coisa, o que me fez pensar, pastor, desde o dia que a gente marcou aqui essa live, sabe o que foi? Foi a respeito dos dons. Olha só, por quê? Porque a Bíblia diz que cada pessoa ela recebe dons, né, do Espírito Santo. Só que eu só vou conseguir edificar o meu irmão ou a minha irmã através do meu dom se ele estiver ali participando comigo no local congregacional, dentro de uma igreja. Então, o que acontece? Se eu tenho um dom de cura e libertação e essa pessoa ela não congrega, o que acontece, pastor? Ela perde a bênção. Entendeu? Ela perde a bênção por quê? Porque o dom, Deus deu o dom para mim, só que a pessoa não foi buscar no local de congregação, não foi até a igreja. E aí o que acontece? O dom que Deus derramou sobre os servos dele ali, o que acontece? Ele não consegue ir até a pessoa, né? Então, eu entendo dessa forma, que o dom nosso, ele vai fazer a diferença na vida do irmão, daquela irmã, se ela estiver ali também presente, né? Igual cura, libertação, como eu dei o exemplo, tem tantos outros dons, né? Então, olha só,
Outra coisa, a questão do amor, né? Jesus falou, amem uns aos outros. Essa pessoa, ela precisa fazer parte daquele ambiente também congregacional. Como que eu vou amar ela se ela não vai também no local da igreja? Então tem que amar tanto na igreja quanto fora, né? E olha só o que diz 1 Coríntios 14, 26. Quando vocês ajuntais, cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tenha revelação, línguas e interpretação, faça-se tudo para a edificação. Ou seja, agora eu entendo que os dons do Espírito Santo dado aos servos de Deus, eles são para quê? Para edificação do corpo. Então, aonde que eu vou ser edificado, né? Aonde que eu vou ser edificado por Deus? Aonde que eu vou ser renovado? É no ambiente congregacional, é também, sim, né? No nosso secreto com Deus, mas falando somente da área congregacional dentro da igreja, é lá dentro que eu vou ser edificado. É lá que o irmão lá vai orar por mim, é lá que eu vou receber a bênção, né? Então, essa questão, né, dos dons nos ensina muito, né? E eu até estava escrevendo um pouquinho hoje de manhã e eu anotei isso daqui, ó. A vida cristã, ela é edificada na individualidade e também no coletivo. Por quê? Porque Mateus 6,6, Jesus falou, quando você orar, entra no seu quarto. Mas também a Bíblia fala, não deixa de congregar. Então, o que a gente aprende? Que tem que haver... Os dois têm que andar juntos, tanto o coletivo quanto o individual, né? A gente tem que ter momento com Deus no quarto e congregacional também, e dentro da igreja também. Amém? Exatamente. Aí você pegou num ponto muito interessante que às vezes escapa de muitos, porque não vou generalizar tudo, mas a boa parte espera vir da igreja, né? Espera vir do público, né? Geralmente a igreja é a extensão da nossa vida. Você saiu dali, você continua sendo igreja, né? Então, o que há? Tem que haver, sem um secreto, que há a preparação. O culto, primeiramente, começa no nosso lar. Então, a família ali começa a cultuar a Deus, né? Em casa. Inclusive, a nossa casa, ela tem que ser praticamente o altar onde Deus reina, né? O ambiente tem que ser ali. Então, é preparado. Então, às vezes a pessoa tem as desculpas, por exemplo, do tempo, né? Trabalha muito, a gente entende que ultimamente, às vezes a pessoa, os tempos estão ficando curtos, mas eu entendo que não estão ficando curtos, eu entendo que são porções de coisas que você se faz ao mesmo tempo, que não dá tempo de fazer, e de repente o tempo, aí aquilo que você não deu fazer, você vai deixar para amanhã. E aí pega ali, aí a pessoa ela pode ter o tempo do trabalho, claro, tempo com a família, tem o seu tempo de lazer, mas às vezes quando é para o tempo leitura bíblica, ou os cultos, eu não tenho tempo. E aí onde está? E aí às vezes quando vai, quer esperar vir do púlpito, aí onde entra, a igreja hoje não está bem, né? Hoje a palavra não foi boa, hoje o louvor não foi bom. Então, só que a pessoa esquece assim, que o culto é para agradar a Deus, né? Não é para agradar a mim, nem a você, nem a ninguém. O culto é para agradar a Deus. Então, quando você vai com a intenção de esperar algo, né, para te agradar, você vai voltar frustrado, né? Então, o que acontece? Devemos sim, como a própria palavra de Deus fala, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, literalmente isso, orar ao Senhor que Ele nos vê em secreto, né? Então, para você ver o poder que é a fé. Você não precisa de um ritual, um santuário, apenas o quarto da sua casa. É o suficiente para você ter esse contato com Deus. É difícil, sim, quando se vai para o lado espiritual, porque onde se vê, o senhor mencionou lá um pouquinho no começo da conversa sobre a preguiça. O nosso corpo tem essa tendência. Você pode ver, quando se pega a Bíblia para estudar, dá um sono. Quando você vai dobrar o joelho para orar, te dá sono. Agora, se você for pegar qualquer outra coisa para folhear, ou até mesmo o celular para ver alguma coisa, não dá sono, né? Então, tudo que é pro lado espiritual, a carne, ela quer lutar ali e não quer que você faça, né? A carne, ela luta ali para que você não alcance, não consiga os objetivos espirituais. E aí onde entra a nossa luta constante. É difícil, mas eu tenho
que ir para a igreja, mesmo na minha fraqueza. Paulo fala que diga ao fraco, eu sou forte. A nossa força é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, tá ruim, eu tô com preguiça, não quero vá aqui lá onde você vai se revigorar, onde você vai ouvir uma palavra de ânimo. Ou muitas das vezes, Deus fala, eu sempre falo isso, quando você entra na igreja, que você dobra o seu joelho, se você ficar atento, você vai começar a ouvir Deus falar com você. Porque você está orando, de repente tem alguém que está orando um pouco mais alto, e ali a pessoa está orando, apresentando as vidas, e ali você está te abençoando. Ou às vezes tem um louvor, Deus já fala através do louvor, através de uma saudação, ou da própria palavra, do culto. Então tem várias maneiras de Deus falar, mas se formos desatentos, com o nosso pensamento totalmente fora da igreja, só vai o corpo, né, e o pensamento fica fora, a gente não alcança. Eu sempre costumo dizer que quando você está indo na igreja e você não vai a pessoa e você volta do mesmo jeito, você está perdendo seu tempo na igreja, porque cada vez que você vai no culto é um renovo diferente. Cada vez que você vai no culto é algo novo da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, com relação a congregar, tem sim esse questionamento. As pessoas não veem mais a necessidade. Eu posso orar na minha casa mesmo e Deus abençoa. Claro que Deus, você está buscando a Deus, Ele abençoa. Mas a própria palavra de Deus, né, fala aqui, né, como o irmão falou, lá em Hebreus, que eu vou só frisar aqui um pouquinho, no 25 não deixemos de nos congregar, como é de costume de algum. Então, aqui a Bíblia já falando aqui em Hebreus, que tem aqueles que não podem congregar, tem aqueles que querem congregar, mas não podem, e tem aqueles que não gostam de congregar. Adequa o tempo a quando der, né? Imagina, quando der. Imagina, por exemplo, irmão Júlio, se, hoje eu vou adorar a Deus pela metade, então Deus fala assim, então hoje você vai ser abençoado pela metade. O seu fôlego de vida vai ser pela metade. As suas bênçãos vão ser incompletas. Imagina se Deus fosse basear pela nossa vontade. Nós estaríamos perdidos. Por isso é que Ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é um ser sobrenatural, eu creio que é uma pessoa mesmo, e ele está aqui para te consolar, para te ouvir, para levar suas súplicas até o Senhor Jesus Cristo, e Ele mesmo te orienta até como você deve orar. Isso é que é interessante, Consolador. Eu sempre digo, aquela compreensão que a gente tem da Bíblia, quando você vai ler sobre qualquer assunto, você está angustiado, e você está tendo aquela interpretação, e está falando ao seu coração, é o Espírito Santo falando ao seu consciente. Agora, quando esse Consolador sair da terra, você vai ler, mas não vai sentir nada, porque ele não está mais na terra. Por isso, que devemos buscar a Deus no tempo oportuno. Por que é tão difícil? Até hoje eu tenho uma pergunta que ficou na minha cabeça, que eu achei interessante, que um pastor fez, e achei muito interessante essa pergunta. Se Deus é um ser todo-poderoso, tão bom, mas tão bom quanto nós evangélicos falamos, por que a maioria das pessoas não querem ir? Por que a maioria, se Ele é tão bom que nem a gente fala, Deus é bom, Deus abençoa, por que as pessoas não buscam, né? Por que existe essa dificuldade? Por que existe esse muro criado? Sempre quando é o fator pro meio evangélico, vou fazer de qualquer jeito. Às vezes a gente vê, já presenciei coisas que, eu não ensaiei, mas é para Deus, então vai sair. Então, Deus merece o nosso melhor. Mesmo que naquele dia você não tenha uma oportunidade, mas o seu melhor, qual é o seu melhor? É você, né? Você põe a sua melhor roupa e você vai cultuar a Deus. Você vai dar o seu melhor, você vai... Embora ninguém está ouvindo, você está orando aí, você está dando o seu melhor. Então, essa é a maneira de se buscar a Deus, de se congregar, não deixando, porque eu falo uma coisa para você, irmão. Se a pessoa, ela não congregar, ela não vai começar a aprender. Porque você tem que estar debaixo das bênçãos de Deus e também debaixo das orações de um líder espiritual na qual Deus colocou nas nossas vidas. Temos que ter essa pessoa, né, sempre. Porque, imagina, vamos falar de pastor. O pastor, ele ora, ele abençoa, ele aconselha. Mas quem cuida do pastor, né? Olha pra você ver como é que é as coisas. Né? A ovelha tem, mas quem cuida do pastor? Então, sempre tem que ter uma pessoa, né? O missionário tem que ter sempre uma pessoa espiritual que você sempre vai se aconselhar, né? E por aí vai. Então, não devemos ficar no nosso próprio entendimento. Porque imagina, você deixa de congregar. Com o tempo, você vai começar a criar umas conclusões só da sua cabeça. E você vai começar a concluir só aquilo que te convém. E aí é onde
entre as pessoas de desviar da fé verdadeira. Temos acesso, inúmeros acessos, através do Facebook, através das redes sociais, do YouTube. Então, existe mensagem para todo tipo de gosto. Você pode escolher só aquela que se dá bem com você. E aí você começa a entender, realmente é isso, né? E aí você não quer mais saber de nada, você quer saber somente daquilo que você tomou e aquilo desceu pro coração, e a verdade que você obteve é aquela. Aí você começa a entender que toda a igreja é errada, que não tem amor mesmo, que todas as pessoas são falsas. Você tirou sua própria conclusão por não estar congregando. Por isso, sim, é importante congregar, é importante amar, é importante nós, como cristãos, ver o nosso irmão. O que será que não está acontecendo? Às vezes acontece de irmão não ir, né? Você sente falta dele, sempre no culto ele não vai. O que será que está acontecendo com aquele irmão que não está vindo, né? E sempre procurar, né? Procurar entrar. Hoje está muito mais fácil você entrar em contato do que antigamente. Hoje, se você não conhece, não sabe onde a pessoa, você tem um telefone ali, você manda uma mensagem, como é que tá, e dali você começa a conversar, né? E muitas das vezes pode se resolver ali através de uma ligação, através de uma mensagem. E é isso, né? Congregar, não deixar de congregar. Amém. Glória a Deus. E outra coisa, né? A gente, como você citou, né, a respeito aí da questão pastoral, né? Me fez lembrar de um texto que a Bíblia diz. Olha só, é tão verdade isso daí, porque a Bíblia diz assim, ó, em Efésios 4:11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus, ele levantou essas pessoas, Deus concedeu, né, essas pessoas para quê? Para cuidar das ovelhas, para cuidar do povo de Deus, né? Então é onde vai entrar aquela questão que eu citei lá atrás sobre os dons, né? Os dons que Deus deu é para quem? Para edificar a igreja, né? E sim, a gente precisa mesmo ter, né, pessoas, né, espirituais, pessoas ali de Deus mesmo ao nosso lado para nos instruir na palavra de Deus. Tanto é que a própria Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo, ele disse o quê? Ele falou, cuidai, né, da igreja de Deus, né, de ânimo pronto, não por força e violência, mas de ânimo pronto. Então o que a gente vê? Que Deus, ele levantou na terra pessoas, servos dele, para cuidar, né, de todas as ovelhas. Quando a gente vai também ali para João, a gente chega em João 10, a gente vê o que? Vê Jesus falando que ele é o pastor, e a igreja, e a congregação, e os irmãos são as ovelhas. Então, olha só que interessante. Se Jesus, ele diz que a gente é ovelha do seu aprisco, as ovelhas, pastor, elas vivem juntas, né? Elas vivem em grupo, unidas. E é isso, a igreja. Por que eu devo congregar? Porque eu sou ovelha. Por que eu devo congregar? Porque eu sou ovelha, eu não sou lobo. Lobo que anda, né? Anda para lá, mas não, igreja de Jesus, ela tem que estar sempre unida. Salmo 133, o que diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha só, e quando os irmãos, eles estão em união, é derramado as bênçãos do Senhor. Vem edificação, né, de Deus para a nossa vida. Então, por que eu devo congregar? Eu devo congregar porque a comunhão, ela me fortalece. Os dons dos irmãos, eles vão me fortalecer, eles vão me edificar, não é verdade? Então, olha só, a pessoa está ali com o dom de cura e libertação, como eu citei no começo. Ela tem dom de cura e libertação, ela vai usar sobre aquela pessoa que precisa ali receber esse milagre. Então é importante sim que ela esteja lá naquele ambiente lá congregacional para receber essa bênção, né? E como eu disse sobre essa questão de João, né? João disse, né? João 10, Jesus falou que nós somos as ovelhas. Nós somos as ovelhas e Jesus é o nosso pastor. Então nós precisamos mesmo estar como as ovelhas ali, estar reunidos com os irmãos, né? E a igreja é a solução para o caos da humanidade, né? É a igreja.
Então, você que está nos assistindo, por que é necessário, né, você fazer parte de uma igreja? Porque a comunhão vai te fortalecer, vai te edificar, porque é ali que a gente, né, vai ser edificado pelos dons dos irmãos. Somos edificados através dos dons, porque temos que fazer parte do corpo de Cristo, né? Então, a gente vê, meus irmãos, que a gente precisa mesmo, né, congregar, né? A gente precisa fazer parte mesmo de um ministério. Ah, mas é igual você citou, né, pastor? Ah, mas aí tem pessoas que às vezes vai olhar realmente... Ah, mas eu não gostei dessa igreja. Meu irmão, é o que eu sempre falo também, sabe, pastor? Procura a igreja mais próxima da Bíblia, a igreja bíblica, né? Procura a igreja bíblica, a igreja que prega a palavra, sabe? Aquela igreja que realmente ali pratica a palavra de Deus, amém? E não olhar também para os lados, né, pastor? Não olhar para o lado, a gente tem que olhar para quem? Para o nosso alvo, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É o que faz muitas pessoas desistirem da sua caminhada. Você vê as dificuldades. Já é difícil, né? Você vê o seu lado espiritual, conciliar a sua vida espiritual. E a gente tem que ter esse tempo para conciliar. Só que aí entra o fator humano. O ser humano, ele tem os seus defeitos, mas somos a maior criação de Deus. Você é a maior criação de Deus. Você que está nos assistindo, está nos vendo agora, você é a maior criação de Deus. E eu compreendo que tudo que você pode ver possível, que você conhece, seu entendimento de que Deus fez na natureza, esse universo lindo, estrelas, planeta Terra, tudo que você vê, que canta aos seus olhos, foi feito por sua causa. Eu acredito nisso. Porque senão não havia uma guerra entre o bem e o mal por sua alma. Não tem como. Nós somos preciosos a Deus. E muitas vezes a gente, como ser humano, nem imaginamos essa importância. Já começar aí, a Bíblia é bem clara sobre as coisas. Já começar, Jesus Cristo, ele não precisava morrer por ninguém. Não precisava. Mas a humanidade estava se afundando no pecado, porque o projeto que Deus tem, eu falo que Deus tem para o homem, é maravilhoso. Mas aí, então, o que acontece? Ele desabdicou do seu trono, desceu na terra, se fez carne, como eu e você, habitou entre os homens, e aqui ele sentiu tudo, medo, fome, frio, dor, né? Tudo que possível que o ser humano sentiu, ele sentiu. Tudo isso por amor a você. Tudo isso por amor a mim. Então, se um Deus ama o mundo de uma tal maneira que dá o seu próprio filho, e o próprio filho morre por toda a humanidade, e quando ele fala que devemos amar uns aos outros, então se o Criador de todas as coisas ama, mesmo aquela imperfeição, pessoas que você... Mas como é que Deus pode amar uma pessoa dessa? Se ele, o Criador, faz isso, eu como criatura, por que eu não devo fazer? Eu não sou melhor que ninguém. Ninguém é melhor que... Então, assim, devemos entender isso, entendeu? E o que acontece? Muitas das vezes, a pessoa, como a gente falou, não procura por conta disso. Então, vamos um fator. Você que está nos vendo agora, né? Esse vídeo vai chegar, as pessoas ainda vão nos ver. Talvez, em algum momento da sua vida, você parou a sua caminhada, desistiu, não de Jesus, mas desistiu de estar numa igreja. Mas você precisa, primeiramente, voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, procurar, sim, uma igreja próxima à Bíblia, que nem o missionário Júlio falou, né, que é a que prega a palavra de Deus, o lugar onde você vai se sentir bem, e olhar somente para Jesus. Você não vai esquecer o fator homem. Se você olhar o fator homem, você vai se decepcionar, porque somos falhos. E nós vamos, como o missionário Júlio falou, vamos alcançar essa 100%, essa perfeição, quando acontecer o arrebatamento, quando o nosso corpo for transformado. E é isso que vai acontecer. Então, não perca seu tempo, não perca mais o seu tempo, não deixe a desculpa, eu não vou por conta disso ser maior que Jesus Cristo. Porque, no final de contas, quem vai salvar é Jesus. Não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é o seu irmão, não é o seu vizinho, é você e Deus. É Ele que vai te salvar. Então, devemos criar esse caminho. E aí, nós estávamos falando a respeito... Hoje o termo das pessoas que não frequentam a igreja, que tem as pessoas que não frequentam e ficam em paz e não querem saber. Mas tem umas pessoas que são desigrejadas, que já saem revoltadas e se fecha, não quer mais ouvir ou saber. Então, aqui,
E aí tem alguns ideias que estão certos que dizem que o batismo e a ceia não salvam. E a gente entende que a primeira ordenança do Senhor Jesus Cristo é batizar, né? E a segunda é participar da Santa Ceia, fazer em memória dele. Se a gente for entender, a Bíblia ela nos dá a instrução de como obedecer a Deus. A Bíblia não está dizendo assim, ó, você vai em igreja tal, fazer isso. Não, aí ela não dá, não. Ela só diz assim, que você deve procurar a Deus, né? Você deve encontrar o caminho que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é que a gente vai encontrar esse caminho? É através da palavra. Lendo a Bíblia, cria. Eu sei que é difícil, você na sua casa deve ter sua Bíblia. E agora me lembrei um fato a respeito de Bíblia, não sei se está dentro do nosso assunto. Enquanto a gente está falando aqui, fazendo essa live, enquanto as pessoas estão acompanhando, tem muitas pessoas aí que daria tudo para ter a Bíblia na mão, e não podem, porque é proibido. E aqui no Brasil, eu dou logo exemplo claro no Brasil, porque você hoje, você escolhe o dia, a hora e quando você deve ler a Bíblia, né? Você tem a Bíblia no seu celular, você tem a Bíblia em casa, então você decide onde você quer. E tem pessoas que não têm essa decisão, tem que ler escondido. Tem pessoas que, se for pega lendo a Bíblia, é capaz até de morrer, né? E enquanto nós temos a liberdade de congregar, você, eu não quero ir no culto hoje, você não vai, eu quero ir, vai. Ninguém vai te barrar. Tem pessoas em alguns lugares aí do mundo que tem que congregar, tem que servir a Deus escondido, para não ser pego, para não ser preso. E olha aí quantas pessoas não são pegas e também não negam a sua fé. Então, irmão, nós devemos de graças a Deus. Não seja, né? Não entre nessa onda de procure conhecer através da palavra de Deus. Não engula qualquer coisa. Hoje em dia, se você pesquisar na internet, tem muita coisa, tem muitas maneiras de se viver o evangelho. Não, leia a palavra de Deus. Não viva só do ouvir falar. Você tem que ser uma pessoa que seja a fonte, seja o canal de bênção. É isso que estamos dizendo assim. E aí, voltando ali para João 13, né? Só ler aqui. Assim como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão de vocês que são meus discípulos. Então, o amor, ele é uma coisa tremenda. Ele é um poder tremendo. Primeiramente, ele fez um Deus morrer pela humanidade, né? Tudo isso começou através do amor. Então, se você vê o amor, uma pessoa que não ama, uma pessoa que não tem amor, ela é uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa que não tem sonhos, que não tem projetos. Mas quando se coloca amor, ele é o fator, é o que move o mundo. Se tudo que você for fizer, se você não fizer com amor, não vai acontecer. Porque tem que ter amor, tem que haver amor. E aí, o que acontece? Você ama, aí a pessoa, mas a pessoa ela me maltrata e eu devolvo com a mesma moeda. Não, você não vai ser igual à pessoa. Se Deus te fez assim, às vezes você é uma pessoa que sempre reconhece, uma pessoa que sempre pede perdão. Você não é uma pessoa fraca, você é a pessoa forte, porque você teve a coragem, mesmo você estando certa, de ir lá, me perdoe. E isso é a pessoa ter controle, isso é a pessoa se sobressair das outras. Porque o orgulho, o que acontece com o orgulho? Ele mata, ele tranca. E a gente sabe muito bem o que aconteceu lá no céu por conta do orgulho. Então o orgulho ele te trava. Eu não vou pedir perdão, eu não vou fazer isso porque eu falando, não seja, você é assim, seja assim. Porque lá na frente você está plantando, então Deus já te reconhece. Então essa pessoa, ela é um discípulo, porque ela ama, né? E fazer a vontade do Pai. E não é difícil de fazer a vontade do Pai. Não é difícil. Nós, seres humanos, temos que entender isso. Só que existem meios que querem impossibilitar você de seguir a Deus. Existem muitas coisas. Quando você tem um projeto que você coloca no seu coração de fazer, muito possivelmente, quando é o lado espiritual, vai acontecer coisas para te impedir, né? Às vezes a pessoa ela quer ir na igreja, ela programa aquele dia para ir, e de repente não dá certo, que aconteceu um imprevisto. Já conversei com pessoas, olha, tá tudo certinho, tá tudo em paz, na hora que chega na hora do culto acontece um imprevisto. Aí o que eu fiz? Eu orientei então para o seguinte, só você e Deus. Ore a Deus, Senhor, hoje eu vou no culto e vá, né? Porque tem coisas que temos que falar só no íntimo, né? Só no íntimo do nosso coração. Então, é importantíssimo sim congregar, né? Não estou falando aqui que tem a igreja A, a igreja B melhor que a outra. Você tem que congregar. E o Espírito Santo é que vai mostrar para você. Mas para que tudo isso aconteça, você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que estar com a Bíblia, sempre buscando. E às vezes você tem dúvidas. E missionário, eu sempre conto uma experiência que eu tive a respeito da palavra de Deus. Eu sempre, antes, trabalhava
no centro e parava o carro ali próximo ao serviço, e antes de entrar eu lia a Bíblia, antes de começar a trabalhar. E teve uma parte que eu comecei a ler e eu não compreendia. Era como, nossa, o que é isso, né? Eu não estou compreendendo isso. O que acontece com a gente, né? Tentar compreender e entender. E aí eu parei, peraí, respirei, falei, Espírito Santo, eu não estou compreendendo. Poderia me traduzir, poderia me orientar? É instantâneo, isso é incrível. Aí eu comecei a ler e, de repente, conforme eu vou ler, o Espírito Santo está falando, isso aqui significa isso. Então é isso, o Espírito Santo, irmãos, ele está aqui. E muitos crentes esquecem disso. Você que está nos assistindo, o Espírito Santo foi colocado como consolador aqui na Terra para você. Então ele é o seu amigo pessoal. E quando eu digo amigo pessoal, é um amigo que você pode confiar. Então, você pode conversar com ele. Tem pessoas que colocam um espacinho só para um cantinho ali da oração para conversar, e conversa literalmente. E eu creio nisso. Isso é através da fé. É muito louco, mas é através da fé. Espírito Santo, senta aqui, vamos conversar. E aí ele vai começar. Então, e para que obter leitura bíblica e não deixar de congregar. Magoou, se feriu, você não vai esquecer disso. Se eu falar para você esquecer, você não vai esquecer. Porque somos seres humanos, não tem como. Às vezes a pessoa que magoou, ela esquece mais rápido do que a pessoa que foi magoada, né? Mas não devemos viver a nossa vida em torno disso, porque uma coisa eu digo, a falta do perdão, ela apodrece a nossa alma, porque você perde noite de sono, você não se concentra no seu trabalho, você fica uma pessoa amargurada, que você fica martirizando aquilo. No momento que você libera o perdão, você fez a sua parte e aquele jugo sai. Por isso, o próprio Senhor disse que devemos amar e perdoar uns aos outros. Porque se você quer ser perdoado por Deus, perdoe. Amém. Glória a Deus. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui também sobre essa questão, né, congregacional. Por que a gente tem que congregar? Porque se a gente for analisar na Bíblia, a gente vai ver vários textos na Bíblia falando sobre comunhão, falando sobre união. Quando a gente abre ali em Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, a gente vê o que ali? Vê a igreja primitiva, já vê ali a igreja primitiva junta, orando. Atos 2, o que aconteceu em Atos 2? Atos 2 nos mostra que estavam todos reunidos e veio um vento, como que, né, veio ali um vento muito forte, e o que aconteceu? Todos começaram a falar em línguas, ou seja, através da comunhão, né, através da comunhão, eles conseguiram, né, obter, eles conseguiram ter experiências sobrenaturais com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então, a comunhão, a união, nossa Bíblia fala muito sobre isso, né, e quando a gente, olha só, quando a gente abre João capítulo 15, olha só que interessante, João capítulo 15, Jesus ele fala que ele é a videira e a igreja é os ramos, e você aí do outro lado na sua casa é o ramo. Olha só o que Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, sabe? A lição aqui para o nosso coração é que a jornada da fé, ela é acompanhada de Cristo, né? A jornada da fé é acompanhada de Cristo e do seu corpo, e não sozinho. Você nunca vai ver uma videira, ela ali apenas com um ramo. Não, você sempre vai ver uma videira com vários ramos, uma árvore. Você nunca vai ver uma árvore apenas com um galho. Você sempre vai ver uma árvore com vários galhos. Olha só para você ver, a própria natureza, ela nos mostra a unidade, a própria natureza, né? Que Deus criou, ela mostra a união. Então, ó, a jornada da fé acompanhada de Cristo e dos irmãos, e não sozinho. Não sozinho. Você sozinho é que nem uma brasa, né? Que vai perdendo ali todo aquele fogo, todo aquele brilho. Amém? Então a gente precisa mesmo, irmãos, né, fazer parte do ambiente congregacional. A gente precisa, sim, ter uma igreja. Para quê? Para a gente aprender, para a gente, né, ter estudo bíblico, para a gente ser edificado, né? Então, nós precisamos disso. Nós precisamos uns dos outros, né? Ali o Salomão, a gente vê Salomão falando ali sobre é melhor serem dois do que um, né? Porque no frio ali vai ter a outra pessoa para esquentar. Olha só, então o Salomão, o homem mais sábio, ele vem falando sobre isso, né? Então a gente aprende aí que
Nós precisamos mesmo fazer parte, né, da vida dos outros irmãos. A jornada da fé não é você sozinho. A jornada para o céu não é você sozinho, né? É o corpo de Cristo junto, é unidade. Amém? O interessante que o irmão falou aí a respeito sobre a videira, né? Estou vendo aqui, né? E temos que estar ligado mesmo. Tudo isso que acontece é só através de Jesus Cristo. E aí tem ali o versículo 10, pegando carona já no João 15, que diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E aí, só que tem ali, subindo um pouquinho no 7, diz assim: se tiveres em mim, as minhas palavras tiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, existe aí um benefício de se seguir a palavra de Deus. Não estou falando aqui que é uma moeda de troca. Eu vou fazer isso para Deus fazer isso. Não é. As coisas, elas acontecem automaticamente. Eu simplesmente dou um exemplo de pai, você que é mãe, você que tem o seu filho obediente, e ele não dá trabalho, ele sempre te obedece. Então, quando ele abre a boca para pedir qualquer coisa, você vai fazer de tudo para poder atendê-lo. É isso que acontece com o filho obediente. Então, aqui está, aí onde está. Você está servindo a Deus, você está seguindo a risco que o Senhor Jesus Cristo está falando, sendo fiel a Ele. Né? Se limpando a cada dia. Eu falo se limpando a cada dia do pecado, porque já pecamos quando acordamos, somos pecadores. Mas você está fazendo tudo isso. E de repente a própria palavra de Deus fala, né? Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É a palavra de Deus que está dizendo. Por quê? Se a tua palavra, se você estiver de acordo com Deus, ligado na videira verdadeira, que é o ramo, que é o Jesus Cristo, então se você está nessa mesma linha de acerto, então tudo que você pedir vai acontecer. Mas como é esse tudo? Né? Às vezes a pessoa pede, às vezes você pede uma coisa, esse tudo é uma coisa ruim, não é assim também. Tem que estar dentro da palavra de Deus, desde que não fira princípios. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara. Só que, no 6 já fala assim, ó, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como a vara e secará, e os colhe e lançará no fogo que arde. Então, a gente entende assim. A salvação, ela é para todos. Para todos. Não existe classe de pessoas para ser salvo. Jesus Cristo morreu pela humanidade. Independente da situação, da cor, da raça, da onde nasceu, independente, veio para todos. Mas nem todos aceitam a Jesus. E como é esse aceitar Jesus? A pessoa ela tem que estar 24 horas na igreja, às vezes a pessoa entende isso, e não é, você tem que estar com o seu coração crendo, porque uma coisa eu digo, você reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, você sabe que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, o Espírito Santo está do seu lado, então a sua maneira de se portar, a sua maneira de se vestir, de andar, vai ser moldada. Então não vai precisar alguém chegar em você e falar, você não pode usar isso, você não deve fazer isso. O próprio Espírito Santo de Deus vai tomar o encargo, se encarregar disso, de te convencer, porque a nós homens cabe a pregar o evangelho e a falar, mas nós não vamos convencer o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem. Né? Claro, se nós pudéssemos abrir a cabeça, às vezes se pudesse abrir a cabeça e colocar para você entender que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo, né? Mas não. Mas não é nem por força, nem por violência. Então, é o que Jesus falou. Ele, quando veio à Terra, a maneira dele pregar, dele levar, nunca foi acusando, sempre trazendo. Você pode ver que a palavra de Deus ela é assim. Quando nós erramos, você corre para Deus, corre para a palavra de Deus. Ele não está falando, você fez isso, não. Ele está falando assim, você pecou? Então, estou aqui para te perdoar. O que ele disse para a mulher adúltera quando foi se apresentar? Vá e não peques mais. Só isso que ele disse. Ele não ficou, por que você fez isso? Questionando, não. Deus sabe que nós, seres humanos, estamos sujeitos a isso, e o pecado está implantado no mundo, desde o início dos tempos. O que devemos é nos firmar cada vez mais, fortalecer, principalmente espiritualmente. Isso se dá através da palavra, leitura bíblica, através da comunhão, que é de tudo um todo. Não adianta eu ficar só lendo a Bíblia, não ter comunhão com o meu irmão, né? Ler a palavra de Deus. Então, é um conjunto de coisas que levam o ser humano a alcançar, né,
a estar entrando dentro da vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. E a partir do momento que a gente entende que é necessário, que é importante e que é ordenança de Deus que a gente venha fazer parte de uma igreja, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente construir intimidade com Deus. Aí que vai entrar aquilo que eu comentei lá no início dessa live, sobre Mateus 6,6. Jesus disse, né, em Mateus 6,6, quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Ou seja, a gente aprende o que aqui? Que intimidade com Deus, você não faz ela em grupo, mas você faz agora a sós com Deus dentro do seu quarto. Então você quer ter intimidade com Deus? É a sós no seu quarto, é ali, fecha a porta do teu quarto e ora ao Senhor, né? E outra coisa que a gente aprende nesse texto, não é no quarto dos outros, é no seu quarto. Olha só o que Jesus fala aqui, quando você for orar, entra no teu quarto. Tem muita gente, pastor, entrando no quarto do outro. Ou seja, o que é isso? Tem muita gente que só está também dependendo da intimidade do outro e esquecendo de ter sua própria intimidade com Deus. Então, a gente precisa, depois de fazer parte de uma igreja, a gente precisa precisa construir intimidade com Deus. A gente precisa começar a buscar intimidade com Deus. E essa intimidade é feita no secreto. Essa intimidade é feita quando você fecha a porta do seu quarto e ora a Deus. Porque sabe por quê, pastor, que eu estou comentando sobre isso? Porque tem muita gente que às vezes vai na igreja, mas não pega a Bíblia para estudar em casa, não lê, né? Só abre a Bíblia dentro da igreja. Aí o que acontece? Meu irmão, desse jeito você não consegue ter intimidade com o Senhor. Então, intimidade não se faz em grupo, se faz a sós com Deus, é lá no quarto, é lá no secreto, né? Então, o que acontece? Quando você entra no quarto, você entra com o que é seu, mas sai com aquilo que é de Deus. Você entra às vezes triste, desanimado, querendo desistir, mas quando você sai do secreto, o que acontece? Você sai animado, você sai renovado, glória a Deus, aleluia. Você sai querendo, né, ganhar alma para Jesus, você sai querendo aprender mais de Deus. Então, nossa comunhão com Deus, ela não pode ser sustentada pelo quarto dos outros, pelas orações dos outros. Meu irmão, é uma bênção eu poder orar por você, mas é mais bênção ainda eu ver você orando diretamente ao Pai, diretamente a Deus. Amém? Então, o que a gente tem visto hoje em dia? As pessoas, elas estão dentro, né, da sua igreja, e elas não abrem a Bíblia, elas não estudam. É necessário a gente também estudar. O que Jesus falou? Examinai a Escritura, porque cuidai nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, toda vez que você lê a minha palavra, a Bíblia, ela está testificando de mim, ela está falando sobre mim. Quer conhecer Jesus? É através da Bíblia, é através da palavra. Amém? Então, por que devemos congregar? Porque é a ordenança do Senhor. Não deixei de congregar, né? Hebreus 10, 25. Por que devemos congregar? Porque ali a gente é edificado através dos dons dos irmãos. E a igreja, mais uma vez, volto a comentar sobre isso. A igreja não é feita de pessoas perfeitas. Lá dentro são pessoas imperfeitas que estão sendo aperfeiçoadas por Jesus, que é todo completo, todo perfeito. A nossa perfeição, escute isso, a nossa perfeição, ela só vai acontecer, ela só vai ocorrer assim que acontecer a volta de Jesus. Nós receberemos o quê? Um corpo incorruptível. Amém? Por enquanto, somos todos aí, né, incompletos, somos todos aí, no momento, imperfeitos, mas que estamos sendo moldados. Nós estamos sendo moldados pelas mãos do oleiro. Jeremias capítulo 18 nos fala sobre isso, que a gente é vaso nas mãos de Deus. Então, tem muito, isso aqui, pastor, isso aqui é mais interessante ainda. Tem muita gente que às vezes não vai na igreja, pastor, por quê? Porque fala assim, mas
Mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Mas é lá mesmo que você tem que ir, porque lá o oleiro vai lapidar você. Lá o oleiro vai trabalhar na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã que está me assistindo aí, olha, não importa o que você fez, o que você tem que fazer? Você tem que se aproximar de Jesus. É Jesus que vai, sabe, mudar a sua vida. Amém? É Jesus que vai mudar a sua vida. As pessoas que estão dentro da igreja, Jesus está mudando a vida delas e quer mudar a sua também. Amém? Glória a Deus, deixa com você, pastor. Perfeição, né? Perfeição e ouvir sobre congregar, que Jesus Cristo nos orientou a fazer isso. Por quê? Nós seres humanos, nós temos que entender, e isso a gente entende quando você tem que... Tem um momento da vida da gente que a gente confronta com nós mesmos, não é verdade? Você começa a se questionar muitas coisas. E a grande maioria das vezes fica vivendo como um zumbi, assim, vive suas vidas, a sua rotina, né? E vive no seu quadrado, né? Que nem diz. E devemos, às vezes, sair um pouco, né? Sair um pouco do lado, era como se a gente saísse do lado de fora da nossa vida e olhasse a nossa vida e analisasse o que a gente está fazendo, que ser humano eu estou sendo, primeiramente, né? Que filho eu estou sendo, que pai eu estou sendo, né? Que funcionário eu estou sendo, que irmão que eu estou sendo, que obreiro. Então a gente tem que ter esse confrontamento com a gente, né? A Bíblia fala sobre não julgar as pessoas, e é verdade, que ela fala, se nós julgássemos nós mesmos, né, a gente não seria julgado, a gente não conseguia entender. E eu sei que as pessoas que estão nos vendo aqui, em algum momento das suas vidas, já pensaram, às vezes está na igreja, eu não vou mais, né, em desistir. E passam os problemas e a primeira coisa que pensam é, não vou mais na igreja. E aí, como o missionário falou, aí que você tem que ir. Não estou dizendo para você que você vai estar na igreja, você vai estar isento de todos os problemas, é como um passo de mágica. Não é. É uma coisa de cada vez. E o interessante é que tem pessoas que, eu já conversei com pessoas que falam, quanto mais eu vou na igreja, quanto mais eu busco a Deus, mais luta tem. Né? Aí tem aquele ditado, quanto mais a pessoa ora, mais a assombração aparece. Mas sabe, eu entendi isso e eu quero que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Quando você está se aproximando de Deus, quando você está vivendo uma vida de oração, você está mexendo com o mundo espiritual. Você começa a brilhar. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Então, quando você começa a brilhar, automaticamente vai atrair. Porque o inimigo das nossas almas não quer que você se aproxime de Deus. Não quer que você conheça a verdade. Então, eu vou fazer de tudo. Então, você começa a incomodar. Brilha ali nas trevas. E aquele brilho, através do seu brilho, pode atrair muitas e muitas pessoas através da sua vida. Porque eu sempre digo isso, às vezes você não precisa abrir a sua boca para falar de Deus, mas só com o seu testemunho de vida, as pessoas vão querer entender e conhecer. Mas quem que é fulano de tal? Eu só vejo aquela pessoa sorrindo, não tem tempo ruim. E aí ela vai querer conhecer, a pessoa é evangélica, evangélica e tal. Aí começa a querer, mas ela é tão feliz, então quero conhecer a felicidade dela. E é através de Jesus. Então, por isso, que não devemos deixar nunca de congregar. É difícil, sim, vou falar para você que é difícil, mas não é impossível. Todos os dias, nós como seres humanos, nós temos que amanhecer e falar, hoje eu vou ser melhor que ontem, eu vou ser melhor que aquela pessoa de ontem, eu vou ser melhor hoje. O que eu não pude fazer ontem, eu vou fazer hoje. E eu aprendi uma coisa, que não devemos fechar ciclo, funcionário, não devemos. Se você planeja algo para aquele dia, eu sei que eu falo assim, hoje eu vou visitar uma pessoa querida. Aí chega o horário de visitar, vá, não quebre esse ciclo. Faça esse ciclo. Se você planejou fazer, faça. Quer ver dar aquela fala, eu não vou deixar para depois, não, faça. Porque muitas das vezes o Espírito Santo vai nos orientar. Às vezes você está em casa, de repente você lembra de alguém e você pensa em mandar uma mensagem, só que você não manda. Né? Mas naquele momento, às vezes, Deus está te usando para que você mande. Pode ser só um bom dia, saber como é que a pessoa está, porque nós seres humanos, nós gostamos disso, né? Daquele afago, das pessoas que se importam, se sentir querido, isso é muito bom. Aí onde faz parte do relacionamento. Então, na igreja, você vai encontrar pessoas de amor, pessoas que oram, pessoas que sentem. Às vezes você que está nos vendo pensa, quando eu vou na igreja, as pessoas nem sentem a minha falta. Sentem. É porque muitas das vezes não é falado. É a mesma coisa de coisas boas. Coisas, elogios é difícil você ter, mas crítica é demais. Entendeu?
Então é a mesma coisa, não vá na igreja, sempre tem alguém que se espelha em você. Eu sempre falo isso, mesmo que você não está sabendo. Às vezes você, imagina assim, você tem a sua rotina diária de trabalho, de manhã, você vai, ou você vai de carro próprio, você vai com o ônibus da empresa, ou você vai a pé, vai de bicicleta. Mas se você notar, sempre tem as mesmas pessoas do dia a dia, da rotina. Você se encontra, umas vai indo, outras voltando, mas é as mesmas pessoas. Às vezes dá só um bom dia, às vezes não dá, mas você vê as mesmas pessoas. O dia que uma falta, você fica preocupado, peraí, ou eu estou atrasado, ou aconteceu alguma coisa com a pessoa, eu estou atrasado. Por quê? Quebrou aquela rotina, mas ali existe, sim, existem pessoas que admiram você e você nem imagina. Então, por isso que é um compromisso de nós como cristãos, a partir do momento em que dizemos sim para o Senhor Jesus Cristo, estamos dizendo não para o mundo e para as coisas da carne. Então, somos novas criaturas, vamos estar com novos hábitos, maneira de se postar, maneira de se vestir, maneira de falar, até as nossas próprias amizades mudam, porque a gente é uma nova criatura. Não que você está fazendo acepção de pessoas, mas a própria Bíblia fala que a luz não tem comunhão com as trevas. Não tem como você ser uma nova criatura e estar envolvido com as trevas. Mostra que você não mudou. Então, sempre, cada dia, sempre ser o melhor. Seja sempre uma pessoa acessível e disposta a ajudar, sem olhar quem, fazer o bem, sem olhar por quê. Às vezes, eu não vou fazer isso porque não, faça. Se você puder, o máximo de bem que você puder fazer para o próximo, mesmo o próximo não merecendo, faça. Olha para você, olha para nós. Nós merecíamos a salvação? Olha para você. Você merecia a salvação? Você merecia o céu? Então, olha aí, por aí. Através da graça do Senhor Jesus Cristo é que merecemos. Mas somente através da graça. E se não for Jesus, não alcançamos ao céu, não conheceremos a Deus, porque Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida e o poder que nos liberta. Portanto, amém. Congregue, não deixe de congregar. Amém. Só para encerrar, então, eu gostaria só de fazer só mais um comentário. Jesus, meus irmãos, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem, né, ao Pai a não ser por ele. Olha só, Jesus, ele também, ali no Antigo Testamento, ele é o maná que Deus ele enviou para o povo de Israel, que estava no deserto. E o interessante é que quando Deus mandava o maná, o que acontece? Tinha um prazo para buscar o maná, tinha um prazo para você alimentar daquele maná. Ou seja, tem um prazo também para você buscar o maná, tem um prazo também para você buscar Jesus. Hoje, ó, você vê, tem tantas igrejas, né, espalhadas pelo mundo, graças a Deus por isso, né? Então, tem um prazo para buscar o maná. Hoje, né, a gente tem aí uma bonança de igreja pelo mundo, né, afora, mas olha só, tem um prazo para buscar o maná, tem um prazo para você buscar Jesus. Vai chegar um tempo que vai acabar. Amós, né, ali no Antigo Testamento, Amós, ele disse, olha, vai chegar um tempo que vai haver fome e sede da palavra de Deus, olha só. Então, meus irmãos, existe um prazo para você buscar o maná, existe um prazo para você, sabe, entregar a sua vida para Jesus, né? Então, o que você tem para fazer para Deus? Né? Faça hoje, faça logo, coloca a mão no arado e conserta, né, o seu altar. Começa a buscar hoje o Senhor. Deus não vai ficar nos esperando quando, né, o dia findar, né? Então, Jesus, ele é esse maná e tem um prazo para buscar esse maná, né? O maná, ele descia do céu e o povo tinha que sair da sua casa, pastor. O povo tinha que sair de casa para ir buscar o maná, não cair lá dentro da casa da pessoa. Da mesma forma, a congregação, a igreja, né? Você precisa sair da sua casa e ir até o maná, você tem que ir lá se alimentar do maná, né? Então, nós precisamos sim congregar, porque lá seremos edificados e há um tempo para gente buscar o maná. Se você ainda não tem o maná na sua vida, não tem Jesus na sua vida, esse tempo aí é um tempo que tem um prazo determinado, amém? A graça de Deus está aí, né? Para todos, né? Mas vai chegar um tempo que esse prazo, né? Ele vai acabar. E eu, o pastor, todos nós, principalmente o Senhor, ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É o que a Bíblia diz, que Deus, ele
quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade é quem? Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. É isso, falou tudo. Né? Devemos buscar Deus, buscar conhecimento. E até hoje eu não vi ninguém, né? Não vi uma pessoa que não se achegou a Deus e não foi atendido. Né? Às vezes o ser humano, eu falo que nós somos a maior criação de Deus, eu falei isso, e já põe na cabeça que o ser humano não vale nada, né? Que nasceu para sofrer, que nada vai dar certo. Mas rever, né? Devemos rever a nossa vida e ver o ponto que estamos errando. Não vai ser o missionário Júlio, não vai ser eu, não vai ser ninguém. É você mesmo que vai olhar para a sua vida e ver onde é que eu estou errando. Se você, mas eu não tenho nada da minha vida que eu estou errando, pede para o Espírito Santo te lembrar e você faz isso, você que está nos vendo hoje, faça isso. Entre no seu quarto, ore a Deus, pede através do Espírito Santo que ele lhe mostre as coisas que podem impedir você de receber a Deus, que pode você até a sua própria salvação. E pode ter certeza que na hora vai ter uma listinha que vai aparecer na sua mente, e o Espírito Santo vai te orientando como você resolver, ainda tem essa ainda. Então, tudo depende de que nós queremos, tudo depende de você usar a sua fé. O mais difícil foi feito, foi de graça, que foi morrer por nós e dar a salvação. Agora tem coisa, irmãos, que é conosco. Não pense você que você vai ficar de braço cruzado e Deus vai fazer tudo isso para você, não. Você tem que dar o passo, você tem que se achegar a Ele. Deus deu a terra maravilhosa para a gente e deu inteligência para o homem. Agora imagina se o homem estivesse só dependendo da comida vir. O homem inventa e reinventa, e vocês veem, faz nascer comida onde não pode, no deserto. Então, tipo assim, isso tudo é inteligência que veio de Deus para o homem. Então, você está nos vendo nessa noite, você que ainda vai, você que entrou agora, lembre-se, há um propósito. Você não nasceu à toa. Se você não está congregando em uma igreja, procure uma igreja próxima à Bíblia. Vamos falar assim, gostei dessa palavra, viu, missionário? Procure a que pregue a palavra de Deus. Uma igreja que pregue a salvação. Procure. Procure. Às vezes tem aquele amigo que te convidou há muito tempo para ir na igreja. Atenda. Vá de todo o coração. E olhe para Jesus. Vá você prestando culto a Ele. Não espere, vou ver o que vai acontecer. Não. Leve a Deus. Leve a sua vida a Deus, no altar de Deus. Apresente a Ele. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Se você buscar a Deus. A Bíblia fala que aquele que bate, a porta vai se abrir. Então, talvez ainda não se abriu porque você ainda não bateu. Mas eu tenho orado. Mas tenha certeza, o Espírito Santo, ele vai te orientar a fazer isso. Amém. Missionário Júlio, considerações finais dessa nossa live. Eu creio que aprendi bastante. Que Deus abençoe sua vida. Continue usando profundamente. Cada vez que a gente faz uma live, eu aprendo um pouco da palavra de Deus e guardo no meu coração. Né? E as pessoas que nos veem, que nos assistiram, eu queria até falar o nome delas aqui, né, que ficaram conosco aqui esse período, tiveram essa paciência. Tem a nossa irmã Denise Aparecida, né, que esteve acompanhando, está comentando, que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa, a sua família. Vamos ver qual que é os irmãos que entraram aqui para acompanhando. Estão compartilhando, viu? Francilene, minha prima, que Deus abençoe, está nos assistindo lá em Campinas, São Paulo, que Deus abençoe sua vida, seu lar, te abençoe grandiosamente. Vamos ver mais quem? Suelen de Cássia Rodrigues também nos acompanhou, que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Presbítero Walter Souza, da nossa igreja lá, que nos acompanhou, que Deus abençoe sua vida. Júnior Macedo, que é o primo da minha esposa, família, que Deus abençoe, está lá em São Paulo, nos assistindo. A minha esposa, isso é claro, que Deus abençoe. Te amo, meu amor. Também o grande amigo aí, Juliano Dias, que Deus abençoe sua vida, né, sua família. E Caio Júnior, que nos acompanhou. O Caio Júnior foi que estava acompanhando as primeiras transmissões, aí deu aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe, meu irmão. Grande abraço para você. Amém, glória a Deus. Dito isso, considerações finais. Quero saber as considerações finais.
Amém. Glória a Deus, meus irmãos. É isso aí. Foi bênção demais poder compartilhar um pouquinho com vocês. Então, hoje a gente aprendeu, né, que é necessário, sim, a gente congregar, né? O Senhor quer que a gente faça parte de uma igreja e faça parte também do corpo de Cristo, né? Onde a gente vai ser edificado pelos dons de cada irmão, né? Então, a gente vai ser edificado dentro da igreja. E outra coisa, né? Templo, né? Templo é lugar de entrega, né? Vá lá, vai para o templo, vai para a igreja do Senhor, vai, se entrega ao Senhor, amém? Em nome de Jesus, lá você vai ser nutrido com a palavra de Deus, vai ser alimentado com a palavra de Deus, e com certeza, né, Deus vai derramar bênção sem medida sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Foi bênção demais estar com cada um de vocês. E quem sabe, né, logo, logo, né, pastor, a gente está de volta aí trazendo um outro tema que vai ser bênção também. Vai ser bênção. Quero agradecer, que Deus abençoe sua vida, te use profundamente. Sempre é uma honra, né, ter como irmão nas lives, é uma honra ter como amigo, tê-lo como amigo. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, e que você conquiste muitas almas através do seu ministério. Eu queria encerrar aqui em Apocalipse, capítulo 3, 20, que isso serve para nós, para as pessoas que estão nos assistindo, que o próprio Senhor Jesus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei e cearei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigado. Compartilhe, né, para você que ainda vai ver que Deus abençoe a sua vida, compartilhe nos seus grupos, edifica, né? A gente aprende, quem também está vendo, assistindo, aprende. Vamos estar orando então, né, missionário? Tá abençoando as pessoas. Senhor, meu Deus, meu Pai, sou grato a Ti por este momento que o Senhor proporcionou a mim, o missionário Júlio. As pessoas, ó Pai, que nos acompanharam, que o Senhor venha as abençoar. Aquelas que ainda irão entrar, que o Senhor venha as abençoar, guiar. Se existe alguém passando, Pai, por algum tipo de problema, que precisa, Pai, dessa resolução, que precisa ser resolvido, nesse momento eu oro para que essa pessoa, Pai, tenha a sua vida destravada, para que essa pessoa tenha a sua vida abençoada, que tenha a porta aberta em favor dessa pessoa, Senhor. Abençoa a vida de todos. Abençoa, Pai, a todos. Abençoa essa nação. Abençoa o meu lar, a minha família. Abençoa o lar do missionário Júlio. Abençoa todas as famílias que estão nos vendo, Pai. Muito obrigado. Eu te agradeço. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar. Irmãos, não deixe de congregar. Que Deus abençoe sua vida, missionário. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.